continuidade, o tema da próxima palestra será Experiências Internacionais em Administração Tributária, para coordenar suas atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo do palestrante, com a palavra Oswaldo Santos de Carvalho. Então, nós queremos convidar aqui, podemos chamar assim, o nosso amigo, professor Vasco Branco de Guimarães, professor português, né? Português da Gema, lá do outro lado do Atlântico, com a irmã. O professor Vasco, ele é pesquisador e jurista do Centro de Estudos Fiscais, da Direção-Geral dos Impostos, lá em Portugal. Ele é professor convidado da Universidade de Lisboa, da Universidade Católica, da Universidade de Moçambique, da Universidade de Bruxelas. O professor Vasco é doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade de Castilha-La Mancha. O professor Vasco é autor, né, de vários livros, né, livros que nós temos publicados aqui no Brasil, referência para nós também. E já de antemão, professor Vasco, nós queremos felicitar os organizadores, né, as entidades que organizam esse evento, né, por nos brindar, né, de tê-lo aqui conosco, né. O professor Vasco, ele vai falar de experiências internacionais em administração tributária. Palavra com o senhor. Bom dia. Queria começar por pagar minhas dívidas de gratidão pelo convite que me foi formulado para vir aqui falar convosco sobre as experiências comparadas de administração tributária. E, pagando minhas dívidas, os autores materiais da minha presença, o Teru Cita, com quem tive o prazer grato de compartilhar um febrafiche em Natal, de que ainda hoje me lembro pelo muito que se conversou e se permutou nesse dia fantástico que tivemos a oportunidade de estar juntos, e o Eudaldo Almeida de Jesus, que, sendo um articulador nato e de grandes qualidades, me levava junto para os eventos do ENCAT, o que me permitiu conhecer grande parte dos fazendários desse país e perceber os enormes desafios que o país enfrenta num sistema tributário que acabou de ser analisado de forma cientificamente impoluta e quase como um cirurgião abre para verificar o órgão pelo secretário da Fazenda de São Paulo, que, sem mencionar política, diagnosticou todos os problemas técnicos do sistema tributário brasileiro, e eu me atrevo a acrescentar só mais um pequeno grande problema que foi omitido, mas que eu penso que é por delicadeza, que é a questão do ISS e a questão dos serviços, que são dos mais caros do mundo e que contribuem com 1,5% para o esforço tributário do Brasil. O Brasil é um paraíso fiscal dos serviços mundial, com beneplácito da Constituição, que, em nome da proteção dos municípios que não protege, porque a grande maioria não tem ISS, vive do fundo de participação, mantém os serviços caros a contribuir pouco para o esforço da renda, que depois é todo largado em cima do ICMS e do rendimento. Isso é algo que não está sendo analisado e, não querendo complicar, eu acho que valia a pena talvez olhar para a base tributável e tentar encontrar uma fórmula que seja economicamente mais consistente com o esforço tributário. Porque é verdade que o Brasil tem 37% de esforço tributário, mas está todo em cima do consumo e da renda, não dos serviços. Consumo de produto, de bem. Energia, obviamente, também. Então, é outro problema adicional, eu peço desculpa de o trazer, mas quando vocês vão ter que pegar na coisa e rever, melhor rever tudo mesmo e tentar fazer uma coisa que seja efetiva. Deixar uma mensagem, que é minha convicção. Eu acredito na capacidade que o Brasil tem de resolver seus problemas. E eu sempre dava o exemplo na ESAF, quando eu estava dando aula lá em Brasília, e apontava exemplos concretos. Dizia, repara,
Siscomex. Todo mundo dizia que era impossível ter um sistema integrado de comércio. Vocês inventaram, se chama Siscomex, não é? E na hora vocês conseguiam fazer o controle, na hora, no dia, por causa da inflação. É uma criação brasileira. SEADAP, sistema de gestão financeira, vendido pelo mundo inteiro, pelo Banco Mundial. Quem inventou? Vocês. Então, eu não tenho medo da capacidade brasileira de resolver. Mas eu acho que o Brasil é um país que gosta dos problemas, gosta de degustar os problemas. Sabe? Você pega, você moe, você se deleita com o problema, enquadra, vê. No final, isso significa, talvez ao tom só, que o Brasil é um país rico. E quando somos ricos, nós temos tendência para ser diletantes. Você sabe que o problema do rico não é um problema do pobre. O pobre vive ou morre. O rico goza, né? Se encanta com as questões, né? Depura. E depois, finalmente, quando entende que é importante, resolve o problema, não é? E eu acho que vocês vão resolver. Vão ter que resolver. O que acontece é que o prazo para resolver é cada vez mais curto, está cada vez mais difícil. E a margem de manobra está indo embora. E o risco de não resolver é vocês ficam com um problema que não vai ter custo muito superior a que seria resolvido hoje. Essa diferença é uma diferença que pode custar o bem-estar das populações e a boa imagem dos políticos, não é? Que em última instância tem que se convencer a resolver. Os técnicos já falam quase todos a mesma linguagem. O problema não é mais técnico. O problema, hoje em dia, penso que é muito político, não é? Mas eu não entro porque sou estrangeiro, tenho esse privilégio, me perdoem, tá? Fico de fora nessa aí. Muito bem. Quando se fala da administração tributária, todo mundo pensa em imposto, em pagar imposto, e a primeira reação é epidérmica. Ninguém gosta de pagar imposto, só masoquista mesmo é que gosta de pagar imposto. Vamos falar as coisas como elas são. Nós chegamos à essencialidade do imposto por um processo que é um processo intelectual de educação. É a necessidade do imposto, o impacto na receita pública. E o que a receita faz na sociedade que leva o cidadão consciente a aceitar o imposto. Não é uma coisa natural. E por que é que não é natural? Não é natural, no essencial, porque imposto é rédito das pessoas, é património das pessoas. E a pessoa tem que abdicar de uma parte do património para dar para um ente comum, que ele não controla, não conhece, não sabe, e tem muitas vezes dúvidas legítimas da correta utilização daquele fundo que lhe é retirado. Então tem um sentimento de apropriação, de sobrevivência no ser humano, que leva a que o imposto seja uma matéria difícil. Estamos de acordo que é difícil. Se é difícil o imposto, é difícil ser da administração tributária, porque você tem que cumprir uma missão, que é uma missão de amputação patrimonial dos contribuintes. E tem que fazer de acordo com a lei, sabemos, em prol de um bem comum, que também sabemos, mas é sempre difícil ser da administração tributária. Isso leva a que, efetivamente, esse papel, o papel de arrecadar receita, ter receita, numa recente intervenção no Paraná, um colega de São Paulo disse: professor, isso não é problema da administração tributária, não. A receita, alguém há de cobrar. Nossa função é liquidar. Nós liquidamos. Eu disse: é verdade. Mas se você liquida e não cobra, vai para a dívida ativa. Não tem efeito nenhum para o efeito que eu estou falando. Ou seja, para efeitos de macroeconômicos, o que faz a administração tributária é garantir a cobrança dos impostos na parte da sua parte formal da dívida, não é? O contribuinte deve e terá que pagar. Então, esta é efetivamente a essencialidade da AT, a liquidação com vista à arrecadação. Mas essa arrecadação se justifica porque tem como objetivo a obtenção e a redistribuição dos recursos. Cobrar por cobrar não tem nenhum efeito útil, é um ato jurídico e econômico. Mas a função dos impostos, o que a Receita Pública determina, a essencialidade da Receita Pública transforma ou dá à administração tributária um papel essencial na gestão da coisa pública. Se não houvesse administração tributária, a grande maioria das coisas que nós consideramos como normais, serviços públicos normais, não existiria. Não seria possível. Se voltamos na história lá atrás, ao tempo da Grécia Antiga, não havia impostos no tempo da Grécia Antiga. Os ricos se coletavam entre eles e contribuíam com uma parte da sua riqueza para assegurar as despesas comuns. Mas é o único exemplo que se conhece, porque em Roma já não era assim, não. Em Roma tinha imposto. Na primeira fase só pagavam os vencidos, na segunda parte também pagavam os cidadãos.
Porque sem imposto não há vida comum. Não é possível criar uma sociedade comum, hierarquizada. Este papel é um papel que nós somos levados a crer, de acordo com o princípio da legalidade, que não tem interferências. Somos autónomos, independentes. O que passa ao redor da administração tributária não é relevante, não é importante. Bom, não é assim. E uma das razões da minha intervenção é precisamente chamar a atenção para que isso não é efetivamente assim. É que o outro instrumento de política econômica que o Estado tem, o Estado Central, é o Banco Central e a moeda, a emissão de moeda ou não emissão de moeda. E, em regra, se controlava a inflação, de que falamos faz pouco, pela emissão monetária. Eu ponho pouca moeda em circulação, reduzo a inflação, não é? Porque impeço a circulação da moeda. Eu faço crescer a massa monetária e desencadeio processos que, se não têm contrapartida na economia, vão dar lugar à inflação, ou seja, um desajuste entre a massa monetária e o valor dos bens em circulação. Bom, este instrumento que o Estado Central tem se mantém? Eu lamento dizer que não se mantém, ou se mantém parcialmente. Por quê? Bom, porque houve uma coisa que aconteceu ao mundo aqui há uns anos, faz uns anos, e que se chama derivativos no Brasil, em que uns senhores e senhoras, devo dizer, bem elegantes, conheço alguns e algumas, se encontravam no final da tarde e tentavam encontrar fórmulas de ajudar essa coisa terrível que era o Estado não estar emitindo moeda. Inventaram uma coisa que se chama derivativos. E os derivativos são uma forma de criar uma coisa que se chama quasi-moeda. O que é que isso significa? Significa que, além da moeda em circulação, tem todo um conjunto de outros ativos registrados nos bancos, registrados nas empresas, que permitem fazer negócio. E, de repente, o mundo se viu invadido de moeda e o crédito era fácil. Qualquer Estado chegava junto de um sindicato bancário e dizia: estou precisando aí de uns 20 bi para fazer uma autoestrada. Então, não tem problema, na hora. Você saía na hora, com taxa de juros de 0,5%, 1%, maravilha. O dinheiro era muito e era barato. Bom, mas era muito e barato por quê? Porque tinha moeda em circulação? Não tinha moeda em circulação. O que tinha era, efetivamente, tudo alavancado em cima dos derivativos, que serviam como garantia para as operações. E o que é que acontecia? Cada vez que o dinheiro batia no banco, se emitia um certificado ou se titularizava esse dinheiro. Aí o público ia comprar e ficava com o título na mão, voltava a pôr dinheiro no banco. O banco, quando apanhava dinheiro, voltava a fazer. E então criou moeda artificialmente contra o Banco Central e permitindo essa ideia absolutamente perigosa, que é que o dinheiro é uma coisa simples, fácil e que tem em abundância. Ora, não é simples, não é fácil, não tem em abundância. Isto deturpou de forma radical as relações económicas nacionais e internacionais. A Itália é um exemplo flagrante, é parte do G7, uma das economias mais desenvolvidas do mundo, e está com problemas da dívida pública. Por quê? Bom, porque era fácil você endividar em termos públicos, não tinha problema nenhum. Espanha, Portugal, Itália, Grécia, são todos parte de países que estão nos 25 primeiros do mundo. Estamos falando de primeiro mundo, até que pode ser periferia. Itália não é periferia. Espanha também não, mas Portugal, Irlanda, Grécia é periferia do primeiro mundo. Mas ser primeiro mundo faz uma enorme diferença do ponto de vista do acesso aos bens de consumo e ao nível de rendimento que estamos falando. Ser pobre no primeiro mundo não é a mesma coisa que ser pobre no mundo que não é do primeiro mundo. Não é a mesma coisa. São coisas diferenciadas. No acesso aos bens, no acesso à própria proteção social, etc. Então, o que é que acontece? Acontece que o eixo administração tributária, o eixo recursos próprios, ganhou uma dimensão reforçada quando a outra componente, que é a componente moeda e a componente emissão monetária, claudica, desaparece, perde credibilidade. Eu costumo sempre dizer que ainda não é o último episódio, mas o episódio atual é que, quando os derivativos quebraram, todos os caras que estavam emitindo foram encaixar esse montante, colocaram calmamente nos offshores e esperaram. Aí os Estados se lascaram, as empresas quebraram, os depositantes mais desfavorecidos empobreceram radicalmente, ou faliram, pura e simplesmente, e eles ficaram quietinhos.
E hoje são os caras que continuam emprestando dinheiro para os Estados, ainda às emissões de dívida pública, porque como os Estados Unidos está dando 0,25, a Europa está dando 0,25, aliás, ou 0,25, e a Europa está dando 0,25, quando Portugal dá 4%, tem sempre uns caras que dizem, dá uns bilhõezinhos, a gente dá para vocês, a gente compra a vossa dívida, não tem problema não. Porque não conta nada no contexto das massas monetárias que estão em causa. E quem detém essas massas monetárias? É a Reserva Federal? Não. São os fundos de pensões norte-americanos, são os hedge funds, são aqueles que de facto mandam na finança mundial, na finança monetária mundial, e cujo poder é muito superior à grande maioria dos Estados soberanos que nós conhecemos pelo mundo inteiro. Essa é a realidade atual. Isso significa o quê? Porque é que eu trago essa questão aqui? Porque o eixo receita própria, o eixo recursos próprios, que são os que são garantidos na administração tributária, acabam sendo o único instrumento de política económica, o único instrumento de política social, são os recursos próprios de cada um dos Estados. E vocês dizem, o Estado de São Paulo não é tão importante assim, isso é uma questão do Estado Central. Mentira, não é não. É que o endividamento dos Estados está diretamente ligado à sua capacidade de gerar receita. E isso também é consequência das questões que foram suscitadas pelo excesso de massa monetária, onde apareciam os bancos a dizer, você precisa de dinheiro, não tem problema nenhum, nós damos baratinho, está aí, toma, usa, está fácil, faz o que tu quiser. Mas isso não é mais assim, acabou. Esse episódio acabou e está acabando com dor, não é? Está acabando com um problema que suscitam as próprias situações. Então, a administração tributária passa a ser um eixo essencial, determinante da realidade hoje em dia e passa a ser um eixo central. Não é mais os caras que andam cobrando impostos, fazendo o gesto que geralmente fazem, esses caras aí, não é? Porque os do orçamento acham que os tributários eram só uma das componentes da receita do orçamento, não é? O Tesouro dizia, e o Tesouro do Brasil é um exemplo de qualidade e eficácia técnica, e ajudou a fazer o Brasil forte, tal como ele é. Foi feito no Tesouro, não foi feito nem na Fazenda, nem no Orçamento. Foi feito no Tesouro. Foi o Tesouro que aguentou a marra, que fez e que criou o Brasil forte, tal como ele é hoje. Há que dizê-lo, não é? Homenagem a quem lá esteve, o caso do secretário, cuja palestra anterior me introduziu, me fez ganhar imenso tempo, não é? Na perspectiva daquilo que eu vou dizer. Mas dizia que passou a ser essencial. E a essencialidade é uma essencialidade para o poder político, é uma essencialidade para as secretarias que têm toda a componente social e é uma essencialidade para a população, que espera que da arrecadação e da redistribuição surja bem-estar económico. Em regra. Ele pode operar tudo, senhor Falceno? Deixa eu estar. O senhor dá o comando aqui? Não. Ele pode movimentar daqui. Assim até tem graça, porque como eu sou português, dá um toque, não é? Se for demasiado certinho, você dizer, não, o cara não é português, não, quer dizer, não, estão enganando a gente, não é? Assim dá um toque e tal, até acho que, Oswaldo, até que tem graça, não é? Por Deus. Quando falamos da administração tributária, do que é que estamos falando? Hoje em dia é possível nós tipificarmos e dizermos que existe uma administração tributária clássica. A clássica é aquela que faz parte integrante do órgão da administração do Estado, da administração, integrada numa carreira ou não carreira, depende. Sei que recém foi ou vai ser votado no Congresso, ou foi introduzido para a votação a história das carreiras de Estado. Grande parte dos fazendários brasileiros ainda estavam dependentes dos humores do poder político, não é? O que é extremamente perigoso numa atividade como a atividade tributária, e que faz parte de uma carreira de Estado normal do Estado. O que é que acontece, efetivamente, é que, hoje em dia, existe uma tendência internacional, o Márcio depois vai, digamos, tocar mais fundo e abrir esse véu que eu estou aí apontando de forma mais consistente, em que há uma descentralização. Quando falo de descentralização, falo na criação de outra pessoa coletiva, que não o Estado normal, para gerir a totalidade ou parte da arrecadação do sistema tributário. Quais são as razões apontadas em regra? A primeira razão é a maior eficácia. Critérios de eficácia não dependentes do poder político ou do humor de quem está no poder na altura. A segunda é que pode remunerar melhor, não está dependente do aperreamento da contrição orçamental do Estado. Você pode fazer recrutamento livre
desde que consiga assegurar a qualidade do exercício público. E se fala também, já foi historicamente existente, mas que hoje se volta a falar, na concessionada. A concessão é diferente, a entidade é uma entidade que não tem, já nada tem a ver com o Estado, é uma entidade contratada, que assume poderes públicos para gerir resultados. Tem resultados e tem objetivos. O caso mais semelhante que existe no mundo, que eu conheço, é o caso da agência italiana, a Agência de Entrate. Eu sei, por exemplo, de estudantes brasileiros que estavam estudando em Bolonha, que foram, entre aspas, funcionários da agência de entradas italiana, porque ela não tem limitação de contratação, e, portanto, precisa de alguém com qualificação, vai ao recrutamento e fica trabalhando para a agência de entradas, sem precisar de passar concurso público, sem precisar, só pela qualidade objetiva que é reconhecida numa gestão como se fosse uma empresa privada normal. É um exemplo extremo, não foi seguido por mais nenhum país da Europa e se justifica nas características da economia italiana e dos poderes italianos ligados à economia, não é? Nomeadamente, como sabemos, aquela influência da economia paralela, que é fortíssima no caso italiano, e em que se achou que a forma de combater isso era criar uma agência especializada que geriria a questão da arrecadação do sistema tributário e que tem garantido as receitas tal como estão negociadas. Todas elas têm uma característica comum, é uma coisa que se aprende quando chegamos à fazenda, não é? Ou à administração tributária. É que há uma autonomia ratione materia. O termo é do latim e significa em função da matéria, em função do que se está tratando. E que é característica comum a todas as administrações tributárias, porque há os que sabem de impostos e os outros. Eu digo isto com total tranquilidade. Sou professor de várias matérias, do direito internacional econômico a direito tributário, e, de fato, quem sabe de impostos tem uma qualidade tecnológica, profissional, que os outros não têm. Não só não têm, como muitas vezes têm dificuldade em entender ou perceber os mecanismos. Então, um fazendário em qualquer parte do mundo fala com outro fazendário com total facilidade, porque os quadros mentais do imposto são absolutamente idênticos, com sistemas tributários radicalmente diferenciados. Mas a estrutura de pensamento está lá. Nós nos entendemos, nós percebemos, os mecanismos que utilizamos são idênticos, substituição, não substituição, pagamento atual, pagamento diferido, tudo isto nós temos dentro de nós. É fazer parte de uma tribo, quando se entra na administração tributária, se fica fazendo parte de uma tribo. E vou dizer outra coisa, uma vez entrado, nunca saído, não é? Porque é um bichinho que fica e que molda a capacidade que as pessoas têm de entender o mundo e as realidades. Existe uma inelutável relação entre o sistema fiscal e a administração. Se o sistema fiscal é muito complexo, achar que você consegue fazer uma administração simples é um absurdo. Não tem como. Se não consegue gerir da mesma forma uma royalty do imposto patrimonial, do IPTU, é diferente, não é a mesma coisa. Porque quando você trata da royalty, você vai verificar sobre qual é a base da royalty, se tem preço de transferência, se não tem preço de transferência, se é sobre o valor global ou o valor faturado, se o valor está deturpado, se não está. Tem toda uma especialização. Se você acha que fiscal de IPTU pode fazer a mesma coisa que o que está analisando os preços de transferência, você está elaborando um erro. Então, quanto mais complexo é o sistema tributário, melhor tem que ser a administração tributária e por especialidades. Eu lembro uma coisa que me impactou muito no meu tempo de ESAF em Brasília. O PIS/COFINS tinha 2 cidadãos, 2, na estrutura federal, que sabiam a fundo de PIS/COFINS. Um deles foi meu aluno, tive esse privilégio. Aprendi imenso com ele, como pode imaginar, não é? Porque ser professor não é só ensinar, é aprender também, saber aprender. E um deles foi aluno do curso, lá onde o Dalto também esteve, na ESAF. E havia 2. Se os 2 apanhassem gripe, havia um problema do PIS/COFINS para resolver, era PAND total. Hoje em dia sei que está um pouco melhor. Ora, um imposto desta complexidade exige gente com capacidade. Não basta saber de impostos em geral, você tem que saber em concreto daquele imposto, de forma a que possa ajudar o decisor político e possa resolver as questões que sempre estão acontecendo na gestão do dia a dia dos próprios impostos. E nós sabemos que o sistema está crescentemente complexo. Não vou falar do sistema brasileiro, que é reconhecidamente considerado o mais complexo do mundo. Podem botar essa também nas muitas coisas que vocês estão fazendo, que são importantes. Primeiro do mundo, bota complexidade do sistema tributário. Mas eu botaria outro, não é por estar convosco, é porque é assim mesmo,
Uma das melhores administrações tributárias do mundo também é a brasileira. E só podes, porque com um sistema desta complexidade, se não tivesse boa administração tributária, era impossível gerir. Porque é, de facto, uma coisa impressionante de complexidade. E, mais que complexidade, a imaginação brasileira, a capacidade que os secretários de Fazenda, pressionados pelos governadores, tinham de gerar receita atual contra encargo futuro, não é? Quando já alguém do outro estaria lá para tomar conta do pedaço, não é? E isto, obviamente, distorceu o Brasil para todo o sempre, ou nos próximos menos 10, 12 anos, com sorte, há impactos que não são mais geríveis. Quem está no problema sabe que o que eu estou dizendo é verdade, não é? E isso, evidentemente, é uma exigência suplementar que tem que ser atendida na gestão. Ora, quais são, então, essas características base da administração tributária? Nós estamos lidando com um tema que é um tema complexo. Os impostos são temas complexos, não são fáceis, não. É fácil pagar? É. Basta você carregar lá, não é? Digitar e pagar, não tem problema não. Mas para chegar aí, tem toda uma série de operações prévias, toda uma série de concessões que não são fáceis, são difíceis. Hoje em dia, por exemplo, no sistema mundial, como tudo foi parar em cima da renda, no caso da Europa, falaram há pouco nas percentagens, o secretário falou nas percentagens, se chegou à conclusão que era insustentável, porque quem está pagando a crise na Europa não são as empresas, não. Quem está pagando é o profissional dependente e o funcionário público, que está vendo seu salário reduzido, agredido, e o rendimento pessoal sendo crescente, cada vez maior. O Brasil é uma diferença, não é? Tem uma tributação da renda que é importante, mas, apesar de tudo, baixa em comparação com outros países do mundo, ou substancialmente baixa. Tenham presente que a alíquota marginal em Portugal, hoje, em certas circunstâncias, atinge os 56% do rendimento. Em cada 100 que você ganha, você dá 56% ao Estado. É quase impossível, você se sente sufocado, vamos dizer assim. No Brasil, os 27,5% que estão pagando é razoável, em termos comparativos, então é muito razoável, não é? Por isso é que alguns dos grandes executivos portugueses, por razões que têm a ver com certeza com o investimento e com certeza não com a agressão dos salários, mudaram a residência para o Brasil e ficaram pagando 27,5% em vez de pagar os 56% que estavam cobrando lá. Foi com certeza razão de caráter econômico, não tem nada a ver com fiscalidades. Dizem eles, não é? Nós não acreditamos, achamos que, obviamente, tem uma componente fiscal nisso aí, como não pode deixar de ter, não é? Se você pode optar entre pagar 27,5% e 56%, qual é a dúvida, não é? Alguém tem dúvida quanto a isso? Penso que não, não é? Estamos todos sintonizados quanto à opção, à correta opção. Depois é uma matéria de grande especialização. Como eu digo, há os tributaristas e os outros. O tributarista é uma tribo iniciática extremamente complexa, que se identifica nas primeiras 4 frases sobre o tema, fica logo percebendo se o cara sabe ou não sabe do que é que está falando. Na hora. Tem qualquer parte do mundo. O Márcio que diga nas coisas do CIAT. Parece um cara qualquer que começa com grandes ideias e, bom, o cara não faz parte. Está fora. É recém-chegado, tem que passar pelo banho da iniciação. Não tem iniciação. É um cara sem conhecimento. É evidente. Porque isso, de facto, faz parte de uma tribo iniciática. E essa tribo iniciática percebe do que é que está falando, percebe as dificuldades do que está dizendo e se entende. Tem uma forma, digamos, de se entender na lógica da percepção da realidade. É por isso que um fazendário é um osso duro de roer para um governante político ou exclusivamente político. Porque ele vai dizer, me perdoe, senhor, mas isso não é possível, não. Não vamos conseguir fazer isso assim. Como não? Estou dizendo que quero e tal. Pô, mas você quer, mas não dá. Não é possível. E este não é possível, não possível, que está feito em basamento de qualidade técnica, de percepção da realidade tributária. Isto faz uma diferença para quem não é dessa tribo a que eu tenho a honra de pertencer. Isto implica um desafio, é uma permanente atualização. Quem sabe muito de ICM não sabe de ICMS. E quem sabe de IVV não sabe de ICMS. E até me atrevo a dizer o seguinte, quem sabe muito de ICMS e não se atualiza, quando vocês atualizarem o vosso sistema, chamem ICMS outra coisa qualquer, quando alargarem a base, quando quebrarem as alíquotas interestaduais, ganhando o tal equilíbrio de que estão procurando,
Se não se atualizar, também não tem como sobreviver nesse mundo aí. Tem uma permanente atualização que é exigível a um fazendário, a um tributarista. E depois, obviamente, uma necessidade de meios tecnológicos. Eu lembro, tive o privilégio grande de assistir ao crescimento da nota fiscal eletrónica, de que o Eudaldo é um grande dinamizador, e no início a grande reação da Generalidade das Fazendas foi: isso não vai funcionar. Não tem como. Isso é bobagem. Eu ouvi. Acreditem que é palavra de português, mas é séria, viu? Eu ouvi: não, isso é bobagem, não vai funcionar, não tem como. Bom, hoje a nota fiscal eletrónica está sendo utilizada em Portugal, Espanha está pegando no modelo também para utilizar, e a criação foi vossa. Estão vendo quando eu digo que o Brasil, quando tem um problema que quer resolver, resolve mesmo esse problema, e que esse do sistema tributário vocês não estão querendo resolver, ou os que estão querendo são poucos comparados com os que não estão querendo, em termos de lógica normal. A nota fiscal eletrónica é um exemplo flagrante. Deixem recordar para vocês o seguinte: quando a economia começou piorando, 2007, 2008, houve ali uma quebrada. A receita do Estado continuou subindo 10% por ano. O culpado foi a nota fiscal eletrónica. Eu, como sou um curioso e tive bons professores de Brasil, alguns estão aqui, fui atrás tentando perceber. Bom, e então os dados existiam na Estatística Nacional do Brasil. Dizia o seguinte: vendas de São Paulo para Paraíba. Registro de São Paulo, 1.2 bilhões. Registro de Paraíba, entrados, 700 milhões. Estava na estatística. Da COTEP, ligadinho ao Confas. Estava lá. E eu dizia: peraí, mas ninguém olhou para isso e não percebeu que há aqui qualquer coisa que não está funcionando? E eu explico para vocês, até eu que sou português, explico para vocês como é que funcionava. Funcionava da seguinte forma: saía com a nota fiscal da fora como sendo interestadual. Parqueava no estacionamento, aí um deles que está aí do coisa. Metade da mercadoria saía logo direto para ser distribuído dentro de São Paulo. Do que sobrava, 1/3 ia sendo deixado pelos vários estados do caminho. E o que chegava na Paraíba era contabilizado na Paraíba. São Paulo encaixava os 7%, ou os 12%, dependendo, 7% no caso. A Paraíba encaixava a diferença sobre 700 milhões e o resto andava aí, flutuando, corrigindo os preços, fazendo lógica anti-inflacionária e tal, que claro que vender com 7% é diferente de vender com 23 reais, 18 nominais, mas na prática 21,5 ou 22 reais. Então essa era a realidade. Então foi o desenvolvimento tecnológico que permitiu que os Estados aguentassem a receita, estivessem em cima da receita, corrigindo a fraude desencadeada, absolutamente legalizada, porque ele sempre que era apertado, aparecia com a nota: não, eu paguei minha nota, está aqui, interestadual, 7%. Mas na prática, o que estava sendo vendido em São Paulo era lado a lado produto com 18 e produto com 7. E isso permitia fazer uma diferencinha e permitia ele ser competitivo nos preços. Só tinha que conhecer o cara do caminhão que estacionava no estacionamento e fazia lá essa coisa lá, não é? Pronto. Então, competitividade, porque a competitividade é da essência, que a administração tributária está diretamente conectada com a economia, está diretamente conectada e, portanto, tem que estar sistematicamente numa atitude de competitividade, estando à frente da sonegação, à frente da fraude, percebendo as tendências, contrariando, ou seja, há aqui um trabalho que é um trabalho permanente de atualização e, obviamente, uma coisa de que eu sou muito defensor, que é a formação. A diferença, no final, se faz na formação dos quadros. É que a inteligência das pessoas é uma coisa que parece que nasce geneticamente com cada um de nós, não é? Nós depois podemos melhorar ou não melhorar essa nossa capacidade, educar ou não educar. Se não temos formação a uma pessoa inteligente, nós temos um quadro competente. Se nós não dermos formação a uma pessoa inteligente, podemos ter um quadro promissor. Mas se eu não ensino a ele o que estou exigindo dele, como é que eu posso cobrar uma coisa que não dei? Pô? Me faz uma confusão. E vou dizer para vocês, acontece no mundo inteiro. A grande maioria das administrações acha que as pessoas têm a obrigação de saber, mesmo não ensinando, mesmo não dando a formação inerente à coisa. Isto é um erro crasso. O que se perde é a incapacidade efetiva, o que se perde em efetividades é essencial. Então, aos jovens que estão agora entrando nesse desafio que é ser auditor da Receita do Estado de São Paulo, tenham a chamada atitude positiva, que é a atitude de exigir formação. Olha, eu estou sentindo necessidade. Você não organiza um curso para esse efeito, então...
E, às vezes, esta mera sugestão permite poupar milhões de reais e ganhar milhões de reais, porque não se fazem erros, não se cometem erros, não se vai perder no judiciário que se ganhou com muito trabalho, porque se consegue efetividade e eficácia na própria atividade e, portanto, tenham essa atitude positiva, que é a atitude de exigir formação. A formação é essencial. Quem não dá formação não pode exigir resultados. Eu acho que isso é algo que devia ser assumido institucionalmente. Eu sei que o Brasil se deriva muito de secretário para secretário, e tenho alguma pena, e por isso vejo com muito bons olhos que a Fresp tenha assumido essa parte aí. Ou seja, porque isso é um problema da carreira, é um problema dos auditores, não é tanto um problema do governo. O governo tem que estar sensível, mas não há dúvida que é um problema da carreira, é um problema de quem tem que lidar com a matéria. Por outras palavras, eu exigir alguém que faça análise de uma multinacional sobre preços de transferência. Se eu nem sequer saber qual é o conceito, e eu vou para lá tremendo que nem vara verde, e se tenho a sorte de apanhar um erro, fico todo contente, porque te peguei. Então, o problema não é o que ele pegou, é o que ele não viu, porque não vai ver nada, zero. Porque quem está fazendo aquilo sabe muito mais do que aquilo que ele saberá nos próximos tempos, se não tiver formação e se não lhe for explicado como é que se faz essa coisa aí. Entendem? Então, esse jogo aí, que é o jogo entre a indústria, o comércio, as empresas e a administração tributária, é um jogo que eu sou um grande defensor da ideia que nós temos que nivelar o grau da discussão. Quando eu vou enfrentar alguém com um problema que é meu de ICMS, eu sei tanto ou mais de ICMS que o cara que está do meu lado, à frente, quer do privado, quer do público. Eu estou nivelando a discussão. E nós vamos falar de coisas que interessam. Olha, tu está fazendo assim. Tenho dúvida que isso seja legal, viu? Vamos corrigir? Tem como corrigir? Aí o cara diz, ok, eu vou corrigir. E vocês poupam muito dinheiro em auditorias, muito dinheiro, e ganham receita, que é no essencial, o que é importante. Agora, quando não é assim, quando o cara que está do lado de lá sabe muito mais do que eu estou fazendo figura de infeliz, não é? E muitas vezes, infelizmente, é isso que nós fazemos mesmo, não é? Quando vamos pegar em certos assuntos. Muito bem. Quais são as funções base da administração tributária? Eu, propositadamente, pus gestão antes de cada uma delas. Eu sou de direito, sou insuspeito, não é? Não estou fazendo aqui apologia de gestor, coisa nenhuma. Eu sou jurista. Essa classe horrível, não é? Que dá para tudo, não é? Não. Gestão. É uma gestão do sistema tributário. É que se a administração não faz gestão do sistema tributário, o sistema tributário não é gerível, porque é ela que tem que gerir esse sistema. Os políticos fazem as coisas, e vou dizer para vocês, no Congresso Nacional, quando eu estava em Brasília, havia 7 pessoas que sabiam do sistema tributário. Vocês sabem quantas é que há hoje no Congresso Nacional? 7 pessoas, as mesmas que havia na altura. Mudou coisa nenhuma. Não é? Ora, 7 para o resto, é muito difícil você fazer passar a sua mensagem. Mesmo que seja consensual para os 7 que estão lá, é difícil fazer passar uma mensagem. Você não tem força, não tem peso específico. E os outros que estão contra são muito mais, não é? E têm outros poderes que, efetivamente, aqueles e a máquina fazendária não têm. Uma gestão do sistema tributário, uma gestão do pessoal, uma correta afetação dos recursos humanos com a formação. Eu exijo porque dou. Eu te dei, agora me dá. Se eu não tenho retorno, vai ser avaliado negativamente. Mas tem que haver aqui uma situação de dar e receber. Não? Eu dou, exijo, em concordância com o que estou dando. E a tua experiência, a tua inteligência vai descobrir o resto, não é? Porque a vida está sempre a mudar. Depois também uma gestão de imagem. Foi das coisas em que mais se investiu na administração tributária e bem, corretamente. Porque aquela ideia que o fiscal dos impostos é um cara soturno, persecutório, vingativo e tal, isso é uma ideia completamente, hoje em dia, graças a Deus, afastada. Hoje em dia as pessoas têm a percepção que é um cargo de responsabilidade, que exige grande capacidade técnica e prestigiado. E é isso que eu penso que é importante e isso tem a ver com a gestão da imagem, não é? É essencial haver uma boa gestão de imagem. Também uma gestão da relação com contribuintes. É a ideia do contribuinte clientes. E vocês, cliente para quê? Para pagar? Sim, cliente para pagar. Mas pagar convencido que pagou corretamente, que teve dúvida e foi atendido, que na hora pôde resolver seu problema, não se sentiu machucado, não se sentiu inferiorizado, não se sentiu espoliado daquele montante. Ele percebeu porque é que eu tenho que fazer, foi a lei que determina a forma. Isto é uma relação cliente, entidade-cliente. E isto é um paradigma que é importante recuperar para a imagem da administração tributária. Depois, obviamente, uma gestão estatística dos dados. Uma das grandes forças dos governos, quando estão a governar, um governante que seja qualificado,
não pelo voto do povo, mas também qualificado tecnicamente, ou não só pelo voto do povo, mas também tecnicamente, é, obviamente, os dados estatísticos para fazer política de gestão. Como é que eu vou fazer? Aumentar o líquida ou não aumentar a líquida? Quais são os setores onde eu sinto que está havendo sonegação? Isto só a administração tributária é que pode dar. Porque ela que tem a percepção no terreno do que é que está acontecendo. Então, a gestão estatística dos dados é um excelente instrumento de gestão para um secretário de Fazenda, nomeadamente. Então, se não há uma boa relação entre o secretário de Fazenda e a administração tributária, eu posso avançar de cátedra que não será bom para a cobrança, não será bom para a gestão do Estado, porque numa relação que não é uma boa relação, não vai funcionar, não é? Portanto, a relação é essencial e a gestão estatística dos dados também é essencial. Obviamente, também uma boa gestão do equipamento. Há pouco falava com o secretário do Piauí, que me esteve dizendo o que conseguiu fazer no Estado dele, mudando o paradigma que existia prévio à sua chegada. E, na conversa, e me perdoe a inconfidência, mas penso que é só uma homenagem ao seu trabalho, me dizia, se eu tivesse feito um grande edifício da Receita, com uma placa cá embaixo, dizendo feito no tempo do secretário, tal, eu seria reconhecido para o futuro. Eu não investi em formação, investi em tecnologia, investi em capacidade técnica. O resultado já está aí, já estou cobrando esse resultado. Mas, provavelmente, não vou ser reconhecido. E eu disse, não, é o contrário, você vai ser reconhecido por ter feito a diferença. Quem fez o edifício é uma plaquinha que depois qualquer cara, digamos, mais ou menos zangado com o governo, parte, não é? Ou bota um petardo, qualquer coisa e tal, e desaparece, não é? E depois já não há dinheiro para botar uma nova, não é? O que você está fazendo com a formação das pessoas e na lógica da redistribuição do Estado faz uma enorme diferença. E eu acho que os que estão, digamos, no mando, deveriam sentir-se reconhecidos pelos resultados do que conseguem e não tanto pelo edifício, não é? Que fizeram ou não fizeram na lógica dos seus governos de Estado. E também uma gestão das expectativas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo gestão de expectativas, falo gestão de expectativas na carreira, internamente, na gestão das expectativas dos contribuintes, na gestão da expectativa dos políticos, que põem em cima do sistema tributário tudo aquilo que o próprio sistema não garante e não dá, nomeadamente o acréscimo da receita, com resultados de cadê a minha receita, cadê o meu dinheiro, de uma forma que não tem nenhuma ligação à realidade e que muitas vezes envenena a relação entre o poder e o gestor tributário, porque o sistema tem uma limitação, só gera aquela receita, naquela circunstância. Quando você elimina as fontes de sonegação, quando você melhora a capacidade de chega um momento em que ele não tem mais como crescer. E isso é uma verdade que tem que ser aceita pelo poder político, ou seja, todos os problemas do Estado não se resolvem no aumento da receita. Só se aumentam até o momento em que o sistema permite o aumento da receita. A partir daí deixou de ser um problema dos fazendários, passou a ser um problema de alguém de outro, que eu não sei quem é, eventualmente da macropolítica e não da coisa. Muito bem. Em termos de direito comparado, o que é que nós temos? Qual é a grande discussão hoje em dia? Hoje em dia se discutem dois grandes modelos. Vou falar no modelo chamado dos países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, da Europa, que acham que tem o melhor modelo do mundo. E os outros países, onde se inclui o meu, que acham que o deles não é o melhor do mundo. Não é? Achamos que não é. Qual é a grande diferença? A grande diferença é chamada funções de apoio, em função das funções desempenhadas. A administração tributária desses países concessionou, delegou uma série de funções, onde estão, nomeadamente, a inspeção tributária, onde está a cobrança, foi tudo delegado. E mantiveram as chamadas funções de linha, as bases. Gestão de pessoal, gestão de equipamento, estão vendo? E então dizem, nós somos muito leves, não temos peso. Temos 4 grandes diretores, um para a aduana, outro para os impostos diretos e indiretos, uns dividem, uns têm diretos, outros têm indiretos, um para a gestão do pessoal e equipamento, e aí está. Então, nós somos muito levezinhos para o Orçamento de Estado, não pesamos na rúbrica pessoal do Orçamento de Estado. Isto é uma falácia. E é uma falácia porque as grandes funções de inspeção, as grandes funções de gestão de cobrança, etc., estão concessionadas. E o concessionário cobra um montante. Mas como é pago por outra rúbrica, que não a rúbrica pessoal, eles dizem, aqui está um exemplo de boa administração tributária. É claro que isso convence qualquer um, menos um português empedrinido, não é? Que diz, espera aí, como é que tu fazes o resto que nós estamos fazendo? E aí ele explica, bom, nós aí concessionamos. E quanto custa essa concessão? Entende? Aí vamos atrás. E aí chegamos à conclusão que não é tão mais barato assim. E, sobretudo, você perde uma coisa que é a coerência do sistema.
pode perder a coerência do sistema. A outra administrações, que são as mais frequentes, são as chamadas administração vertical e por matéria. Então, tem que haver uma especialização por imposto. Eu não posso pedir a alguém especialista em IPTU que faça gestão de ICMS, tenho que lhe dar formação primeiro, tenho que o pôr rodando, tenho que o pôr a funcionar, a perceber o que é que está em causa para depois exigir. Por área de tributação, pode ser área física ou área teórica de tributação, por zona de atuação ou por setor de atividades. Em regra, a administração especializada é bem mais eficaz que a generalista. Isso mostra os resultados. E cada real investido na formação e na qualidade do ator tributário, em regra, paga muito mais que todos os problemas orçamentários de folha de pagamento ou outra qualquer que possa existir. Essa é a experiência, diz-me a experiência, diz a realidade, penso que Márcio confirma comigo isso mesmo, e vai dizer em termos concretos o que isso é verdade, porque todo o investimento feito na administração tributária com objetivo, com escopo, é altamente produtivo e remunerador. Então, gastar com a administração tributária não é gastar, é investir. A diferença entre gastar e investir é essencial. E quem não percebe isto não está percebendo o que é que está acontecendo à economia e ao mundo que nos rodeia. Quais são as limitações aos modelos teóricos, horizontal ou vertical? Os óbvios. Estamos a exercer funções públicas. Eu não posso concessionar a inspeção privada, dar a um cara privado os mesmos poderes que dou a um oficial público. O cara tem direito a ver minhas contas bancárias, tem direito a assediar as minhas instalações, a meu domicílio. E eu vou fazer isso a um cara privado, que não está investido de poder público, me choca como concessão. Não é? Portanto, há aqui uma limitação que tem que ser respeitada. Depois, a arrecadação, a tributação são fins públicos. O dinheiro está sendo arrecadado não para a satisfação hedonista do governante, mas para redistribuir para a sociedade, garantir os serviços públicos básicos da existência em sociedades. E isto faz uma grande diferença quando estamos a analisar a questão da administração tributária. Depois, os poderes também são poderes públicos. Se identificava tributação com soberania, se identificava tributação com poder público, manifestação de poder público, em termos objetivos. Depois, lidamos com matérias constitucionais. Propriedade é matéria constitucional. Imposto é eu ser amputado da minha propriedade. A afetação de recurso público é matéria constitucional. Nomeadamente na Constituição brasileira, está completamente engessado. Cada X de receita é X para aqui, X para ali, X para ali. Não tem sequer como o legislador, o gestor diz, mas eu estou tendo excesso de dinheiro aqui e falta ali. Esquece. É na Constituição que tu tens que cumprir. Então, nós estamos falando de coisas que estão, digamos, por pacto, limitadas no verdadeiro começo da sociedade brasileira na Constituição da República. Depois, impactam em direitos de cidadania. É que se o contribuinte é um cliente, não é um bandido, não é um cara que eu posso esmagar, mesmo que seja o mais bandido do mundo, o mais que vocês possam imaginar. Eu tenho que continuar tratando ele com respeito, com consideração, com educação. Tem uma norma no regulamento de inspeção da administração tributária portuguesa que diz o seguinte: o inspetor tributário deverá, em cada situação de inspeção, revelar particular educação, sentido cívico, tratamento elevado. Ou seja, vocês estão tratando com um cara que vocês sabem que é bandido, porque tem os dados por detrás, foram fiscalizados, sabem que o cara está sonegando. Mas ainda assim ele tem que ser tratado com educação, com respeito. E por quê? Porque o cara é, apesar de tudo, e ainda cidadão. E continuará sendo cidadão no dia em que deixar de ser sonegador. E isso nós não podemos esquecer nunca. Vejam quão difícil é, por vezes, você tratar situações deste tipo. Mas isso é o que todos os dias estão pedindo ao pessoal da administração tributária que faça efetivamente. E, finalmente, estamos lidando com fazenda pessoal e pública. Fazenda pessoal de cada um de nós, património, e fazenda pública. Cadê meu recurso? Como é que ele foi utilizado? Está sendo bem utilizado ou mal utilizado? Estamos gastando bem ou estamos gastando mal? Quando a vez que eu pago o meu imposto, eu tenho direito a questionar o que é que tu está fazendo com o meu dinheiro. Está bom ou está mal? E tem direito de dizer, não concordo. Está mal, tu está gastando mal. Isto é um direito de cidadania e é essencial. Quando não percebemos que temos esta dimensão, estamos amputando uma parte do que é ser cidadão e uma parte do que é o esforço do tributário para obter aquele recurso.
Terminava, não quero amassá-lo excessivamente, e quero ganhar algum tempo com aquilo que eu acho que são as conclusões lineares, se quiserem, de mediania desta situação. Não há modelos puros de administração tributária. Quase todos eles foram adotando questões de descentralização ou de subcontratação de serviços. Não há, hoje em dia, modelos puros. Quando o sistema era um sistema muito simples, era relativamente fácil você ter um modelo puro. Ou seja, você controlava património. O fiscal ficava andando, não é? Vendo as demarcações, e na matriz conferia se estava, pagava, não pagava, ficava fácil. Hoje em dia isso não é possível. Com a quantidade de impostos, com a quantidade de situação, é difícil. Então, não há, efetivamente, modelos puros. A recessão de influências da gestão privada é cada vez mais marcante. É uma corrente que está em recessão, mas é uma corrente, é que o bem público se gere, do ponto de vista da gestão, da mesma forma de que se gere uma entidade pública autónoma ou uma empresa corporativa. Qual é a diferença? O objeto. Estou gerindo bem público, estou gerindo... Mas o critério da gestão, a eficácia da gestão tem que estar assegurada. Não é mais a relação, vou dizer, paternal entre o chefe e o funcionário na base dos meus amigos e dos meus não amigos. Não, não pode ser. Tem que ter padrões de gestão, critérios de gestão, e eles têm que estar em cima da mesa de cada vez que se fala de administração tributária. Eficácia, efetividade e resultado. Sabemos a diferença entre eficácia e efetividade. Eficácia, boa gestão dos recursos. Efetividade, impacto na missão que nos propusemos. Resultado. O resultado é o melhor dos méritos, é o melhor dos prémios para quem faz gestão. Mas atenção, eu para atingir os resultados não posso também violar os meios. Porque quando eu faço a exaustão dos meios, ou estou violando os meios, eu vou pagar isso via judiciário, vou pagar essa fatura mais tarde que vai ser apresentada à cobrança. Então, cuidado com os resultados que não são sustentados, que não são estruturalmente sustentados no sistema tributário e na qualidade, no investimento na administração tributária. Depois, ter noção que existe uma enorme elasticidade da base, mas que tem um limite. Elasticidade significa que tem zonas de variação, mas chega um momento em que não tem mais rendimento, não tem mais produto para controlar, e eu tenho um limite. E esse limite, nós sentimos que ainda não atingimos, mas vou dizer para vocês, está cada vez mais perto, viu? Está cada vez mais perto. Então fica a margem, já não tem como crescer a receita mais, porque a base está limitada, a base do consumo está limitada, logo meu ICMS está limitado. Não tem como sair daí. Depois, fazer uma coisa que o pessoal não gosta, mas que é essencial, e que se faz nas empresas privadas, é o custo do erro. Quanto custou o meu erro em termos de gestão? Em desperdício de recurso humano, em desperdício de recursos materiais, etc. Quanto custou o meu erro? Pôr o erro como parte integrante da lógica da gestão. Eu acho que isto é essencial, é uma linha, aliás, que eu acho que é muito importante e que foi absorvida da gestão privada e que está hoje na gestão pública. E, finalmente, fazer aquilo que eu chamo de pressão sobre as políticas públicas. É que se a linha da frente são os administradores tributários, é o que tem que enfrentar o contribuinte, o seu desagrado, a injustiça do sistema tributário que ele não define, então eu acho que é justo que funcione na sociedade civil, funcione o gestor tributário como um opinador. Olha, e se vocês fizessem assim, se mudassem esta coisa ou aquela? Isso está criando problema, por favor, atende a minha demanda. O custo disto é muito superior ao retorno. Altera isso aí. Vamos fazer de outra forma. Por que não assim? Então, esta ideia que eu tenho, de que, de facto, os centros de estudos dos fazendários, a classe, etc., dar opiniões, dar contributos à melhoria da gestão pública e fazendo aquilo que eu chamo a pressão pública positiva no sentido da alteração. Eu dizia, brincando com o Eudaldo, eu, de vez em quando, pego no pé dele e digo, Eudaldo, vocês não estão fazendo a reforma porque não querem, viu? E um dia ele, num momento de fraqueza, me disse, tu tens razão, Vasco, nós não estamos fazendo porque não estamos querendo. E com isso acabo, digamos, e fecho a excelente intervenção do secretário. Vocês não estão fazendo a reforma tributária porque, no fundo, vocês não querem fazer a reforma tributária. E repito o início, quando se é rico, pode-se não fazer reformas tributárias. Mas tem um dia que o rico fica pobre, e aí vai doer muito mais, viu? Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Vasco Branco Guimarães, pela palestra. E o professor Vasco trouxe aqui para a gente, né,
a experiência de administrações tributárias comparadas, brevemente traçou as diferenças na administração horizontal, voltadas lá para os países nórdicos, né, administração vertical, ou por matéria. Falou aqui dos pressupostos de uma administração tributária competente e eficiente, falou muito de gestão, né, gestão de sistema, gestão de pessoal, gestão de imagem, gestão de relação com o contribuinte, gestão de expectativas, né. Grafei aqui da exposição dele de se gastar em administração tributária. É um gasto, mas é um gasto em investimento, né? Isso se prova, né, pelas administrações tributárias dos estados, e falo aqui de São Paulo em particular, né, o quanto investe aí na coordenadoria da administração tributária, na administração, né, tributária aqui do estado de São Paulo, né? Falou de padrões de gestão, de eficácia, de custo dos nossos erros, isso é muito importante. Falou de políticas públicas, se ele fosse voltar para políticas públicas, que também é a especialidade aqui dentro da formação dele, né? A formulação e a execução de políticas públicas depende muito, né, das administrações tributárias. Então, muito obrigado, professor Vascos, né, pelo que o senhor trouxe aqui da vossa experiência. Eu gostaria de, mais uma vez, fazer o registro aqui, né, entre nós, né, que foi saudado, né, pelo nosso secretário André Calab, chegou logo depois do início do nosso evento, mas o secretário de Fazenda do Ceará, Dr. João Marcos Maia, né, bem-vindo, né, junto com o Dr. Silvano, prestigiando aqui o evento aqui no estado de São Paulo. Tá? O nosso agradecimento. E, professor Vasco, a gente agradecendo em nome das entidades que aqui, né, organizaram esse evento, né, e o senhor falou muito em formação, né, formação dos quadros, né, a necessidade da boa formação. E o senhor disse que nós somos uma tribo iniciática, né, mas uma tribo iniciática que depois sejamos, né, bem formados, né, e bem treinados. Né. E aí eu queria fazer um registro. O Evandro Alpoim Freire precisou dar uma saidinha aqui, estava até agora pouquinho com a gente. Ele é o nosso coordenador, né, de planejamento e modernização na Secretaria da Fazenda, que entre as suas atribuições é a atribuição de coordenar a Escola Fazendária aqui do Estado de São Paulo, né, a Escola Fazendária que na sua estrutura atual já tem mais de 20 anos. Né, e, por exemplo, agora, recentemente, aqui nesse auditório, né, cuidou de fazer, né, o treinamento inicial dos novos agentes que está, grande parte está aqui conosco. Né? A Escola Fazendária cumpre esse papel aqui em São Paulo, e muito, né, em parceria com as entidades. Né? E nós temos aqui o Centro de Ensino e Pesquisa da Fresp, coordenada pelo nosso colega e amigo, né, Ivan, né, que a gente procura aqui no estado de São Paulo, né, fazer esse papel, mas esse papel é um papel de parceria, e a nossa Escola Fazendária ela é fundamental nessa parceria.